Cara, se eu visse essa capa e não soubesse sobre o que é o livro, eu jamais compraria essa coisa horrível, né? E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje, eu trouxe uma lista de livros que tem uma capa muito feia, mas que a história é muito boa. Sim, finalmente eu trouxe aqui o Capa Feia Livro Bom, até que enfim. Ano passado eu comecei isso, né, de trazer capas em que as aparências enganam. Fiz um vídeo de livros que tinham capas lindas, mas que a história eram ruins, eu vou deixar aqui nos cards. E daí eu fiquei de trazer esse e demorei muito, mas agora finalmente tá aqui. Alguns livros pra mostrar que o que importa é a beleza interior. Antes de eu começar, não se esquece de já se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito, deixar o like agora no começo do vídeo, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai gostar, que assim você ajuda muito na divulgação e crescimento do canal, me acompanhar nas outras redes sociais, o Instagram, que é @estantecosmica, o Scooby, que é @maiaramiranda, e tem o canal de notificações do Telegram, que é por onde eu aviso de todas as novidades, promoções e sorteios que estiverem rolando, é @estantecosmica também, inclusive agora vai rolar Prime Day, e eu vou mandar as ofertas por lá. Considere fazer parte do clube de membros do canal, apoiando no Catarse a partir de R$5, você já pode ter direito a recompensas e conteúdos exclusivos. Inclusive, quem apoiar até o final desse mês vai poder ganhar ingresso para ir na Bienal do Livro de São Paulo, que vai acontecer dos dias 2 até 10 de julho. Esse ingresso vale para um dia, que pode ser qualquer dia, a pessoa que ganhar que escolhe. E aproveitando que tô falando disso, eu também vou sortear alguns ingressos da Bienal, mesmo para quem não for apoiador do canal. Só tá inscrito aqui no canal e seguir o Instagram do canal. Quem quiser ganhar, responde o formulário que vai estar aqui na descrição e depois eu falo quem ganhou lá no grupo do Telegram. Se for comprar qualquer coisa na Amazon, não esquece de usar meu link, salva ele no seu navegador, porque comprando desse jeito você ajuda muito o canal, sem mudar nada no valor da sua compra. E antes de comprar, também não esquece de conferir o Cuponomia, que mostra os cupons de descontos disponíveis em mais de 2.000 lojas. Só você pesquisar lá no Cuponomia o nome do lugar que você vai comprar e ele vai mostrar todas as ofertas disponíveis, as regras pra gente conseguir usar cada uma também. E além disso, ele tem um sistema de cashback, que é quando ele devolve pra gente uma porcentagem do valor que a gente gasta. Tem o site, a extensão do Google Chrome e também tem um aplicativo de celular que é um jeito mais acessível e mais prático. É um ótimo jeito da gente economizar em tudo que for comprar, pagar mais barato nas nossas compras, nos nossos livros, em qualquer coisa. Eu tô sempre usando, nunca compro nada sem dar uma conferida no Cuponomia antes. Eu vou deixar o link aqui na descrição para caso vocês queiram saber mais e se inscrevendo por esse link você já ganha uns R$5. Bom, agora vamos começar. Eu vou falar aqui que eu não peguei capas que, tipo, tem várias edições disponíveis. Não peguei esse tipo de livro. Por exemplo, olha essa capa de 1984. Tenebrosa, né? Só que tem outras que são bem bonitas. Então eu procurei pegar livros que, tipo, não tem inúmeras opções de capas. É só aquela mesmo. E assim, as capas que eu escolhi pra falar são capas feias no meu conceito. Se você acha bonita, pode discordar, discorda aí na sua casa. Aceito críticas, mas não fico calada. Não, brincadeira, a gente pode falar sim. Inclusive, comenta aqui já, tipo, um livro que você acha que tem a capa muito feia, mas é muito bom. Comenta se você acha que eu esqueci de falar de algum aqui nessa lista. O primeiro que eu vou falar, eu já comentei sobre ele no vídeo de tag contradições literárias. Lá tinha uma pergunta pra falar justamente isso, né? Um livro que tinha uma capa feia, mas era muito bom. E mesmo estando repetindo aqui, eu não podia deixar ele de fora, gente, porque ele é assim, o puro suco de capa horrível, mas o livro é incrível, que é Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor. Ai, gente, olha essa capa, né? Que trabalho mal feito, que coisa feia. Não combinou esse azul com o dourado, esse papel amassado, esse contraste. Nem tem contraste, tá feio. Se alguém acha essa capa bonita, pelo amor de Deus, não tem como defender. Isso aqui tá muito feio. Tá terrível. Em compensação, esse livro é incrível. É um livro de fantasia, que é tipo, se passa em um mundo totalmente diferente do nosso. O personagem principal é o Laszlo Estranho. Ele é órfão e ele cresceu com monges. E ele é muito criativo, tem uma imaginação muito fértil, ama histórias. Por isso que ele trabalha numa biblioteca e ele é obcecado com uma cidade fantasma. Uma cidade que aparentemente existiu muito antigamente, mas assim, meio que não existem mais registros. Era uma cidade que tinha magia, uma cidade muito boa de se viver. Mas o pessoal acha até que é lenda, que isso daí nunca nem existiu. E isso daí também vai alternando a narrativa com uma outra de uma personagem que mora com os seus irmãos em um lugar super afastado porque ela é uma filha de deuses. Cada um tem um poder super diferente. Eles são azuis e os humanos têm muita aversão porque antigamente, assim, no passado teve uma guerra entre os humanos e os deuses. E aí vai ter um momento na história em que todas as linhas do tempo vão se cruzar, em que tudo vai encaixar, tudo vai fazer sentido. E é uma história muito linda. A escrita da Laini Taylor é poética, é bem floreada. É realmente muito lindo de se ler. No começo é um pouco difícil da gente se acostumar, mas depois a gente pega o jeito, assim. E no começo de cada parte tem, tipo, um significado de uma palavra bem diferente. É uma duologia de fantasia, esse daqui é o primeiro. E o segundo eu achei que foi ainda melhor do que
esse, os dois são, tipo, super favoritados. E óbvio que o segundo também tem uma capa feia, mas não é tão feia quanto essa. Tudo que existe, assim, de fantasia, a autora colocou aqui nesse livro, mas ficou tudo muito bem encaixado, tudo muito bem construído, muito bem desenvolvido. Por isso, assim, é uma história incrível, que vale muito a pena a leitura, mas que a capa é péssima. Outro, gente, que, nossa, sem condições... Ilha do Medo, do Dennis Lehane. Primeiro que é uma capa de filme, né? Pelo amor de Deus, capa de filme devia ser banida. Quem ainda faz livro com capa de filme? Ter capa de filme já é ruim, mas essa daqui já é atrocidade. Gente do céu, é uma capa de filme muito feia. E a edição toda é meio pobrinha, porque assim, é sem orelha. Mas esse livro é maravilhoso. É um livro de suspense, terror psicológico e investigação, mas também tem drama. É tipo um livro que não é nada do que a gente vai esperar dele. Começa quando dois policiais vão de barco até uma ilha bem afastada, e nessa ilha tem um hospital psiquiátrico para pacientes criminosos. E eles vão lá investigar o desaparecimento de uma detenta, que simplesmente sumiu da cela dela, sem deixar rastros, ninguém viu nada, ninguém sabe de nada, ela só sumiu. Mas chegando lá, eles já começam a perceber que o negócio lá é bem estranho, o ambiente é estranho, as pessoas agem de um jeito estranho, como se estivessem escondendo alguma coisa, como se várias mentiras estivessem sendo contadas, sabe? E aí os personagens começam a ter desconfiança de tudo, e aí eles resolvem investigar isso também paralelamente, e vão vendo que esse lugar guarda muitos segredos, e aí quanto mais perto eles estão de descobrir, mais perigos parece que eles estão correndo. É um livro muito bem escrito, a narrativa é tipo tensa, sabe? Te deixa tenso o tempo inteiro, ele fala muito de mente assim, mexe total com o nosso psicológico, e tem um plot twist excepcional. Cara, se você ainda não sabe qual é o plot twist, pega pra ler agora, antes que você descubra. Eu comecei a ler ele já sabendo esse plot twist, infelizmente, porque meus pais já tinham assistido ao filme, que é um filme super famoso também, só que mesmo assim, mesmo já sabendo, foi uma experiência incrível, eu amei esse livro, e assim, se eu não soubesse, teria sido ainda melhor. Então, apesar dele ser um livro que com certeza vai deixar sua estante mais feia, vale muito a pena você ter ele e ler, porque ele é incrível. Esse que eu vou falar agora é da minha autora favorita, e a gente tem que combinar que a Colleen Hoover não tem nenhum livro com capa boa. Todos são uma capa meio feia, e quando a capa é bonitinha, ela não faz jus ao livro, ela não tem nada a ver com a história, tipo uma capa com florzinho, com enfeitinho, toda bonitinha, e fala sobre morte, sangue e trevas. É um livro super triste, super pesado. Tadinha, gente, só tem capa feia, mas eu trouxe essa daqui que é pra exemplificar, que eu acho que é a pior capa da Kohu, que é essa de Se Não Fosse Você. Gente, que bicho é esse? Tem aqui a pessoa beijando outra pessoa numa sombra, e ela meio tipo prata, tem umas árvores, sei lá, uns riscos. Não sei nem o que isso parece, só sei que parece uma coisa muito feia. Mas esse livro é muito bom, é um dos que eu mais gosto dela. Assim, não... é que eu gosto de todos os livros dela, gente. É difícil falar qual que é o que eu mais gosto, assim, porque pra mim, a maioria são muito bons. Sou cadelinha assim, talvez não seja uma pessoa muito confiável pra falar, mas aqui a gente tem um drama familiar com os toques de romance. Tem romance, né? Óbvio, a Colleen Hoover tem romance. E aqui a gente tem duas narrativas, de duas personagens, né? Dois pontos de vista diferentes, de uma mãe e de uma filha. Quando a gente acompanha a mãe, a gente também vê alguns flashbacks, né? Porque ela engravidou na adolescência e fala de como foi quando ela engravidou, mas o livro se passa quando a filha é adolescente, tem tipo a mesma idade que a mãe engravidou, e as duas tiveram uma perda assim terrível. Elas estão passando por um momento muito pesado assim, de luto, de decepção, de insatisfação. O que acontece aqui no começo desse livro, gente, é realmente muito pesado. Eu não tava preparada, sinceramente. E aí ao longo da história a gente tem elas duas tendo que lidar com isso e ao mesmo tempo tentar se apoiar, porque elas têm uma relação muito conturbada. As duas se sentem muito incompreendidas, elas não conseguem se dar bem uma com a outra, sabe? Não se identificam. Só que ao longo da história a gente acompanha o amadurecimento dessas personagens, né? O desenvolvimento da relação entre elas, que é bem legal, bem construído. E também vai ter, né, o romance dessa adolescente com o garoto que ela conheceu na escola, dessa mãe com o cara lá também. O romance, né, permeia o livro inteiro, só que a parte principal realmente é a relação de mãe e filha. É um livro muito bom, é bem escrito, é bem sensível, mas tem essa capa terrível. Gente, esse aqui... A Quinta Estação, da N.K. Jemisin. Vocês acham essa capa feia? Eu não acho ela assim tão feia, eu só acho ela estranha. E meio cheia de coisas, uma cor não tão bonita. Ela é sinforosa. Ela não é feia, ela só é sinforosa. Esse aqui é um livro de fantasia com ficção científica, mas com toque de alguns outros gêneros também, como drama, mistério. Já recebeu vários prêmios, inclusive a N.K. Jemisin com esse livro aqui foi a primeira pessoa negra a receber um prêmio Hugo, né, que é um prêmio importantíssimo para ficção científica. E é uma história bem única e diferente do usual. Aqui nesse continente existem 5 estações. As 4 que a gente já conhece, né, e a quinta que envolve desastres naturais. Pode ser abalo sísmico, uma tempestade, ciclone, tsunami, erupção vulcânica. Só que é uma estação que meio que ninguém sabe o que vai acontecer, quando vai acontecer e quanto tempo vai durar. Normalmente elas duram muito, né, tipo mais de anos, sei lá, pode ser até 100 anos. E por isso tem consequências catastróficas
catastróficas, assim, tipo, a maioria da população morre, o solo se torna infértil, enfim, e por isso as sociedades já estão, assim, bem preparadas, já tem uma preparação para quando isso acontecer. E aqui também tem os orogenes, que são pessoas que conseguem controlar a Terra. Então, normalmente, eles usam os poderes pra, tipo, diminuir os abalos sísmicos, sabe? Tentar amenizar os efeitos da quinta estação. Só que eles são vistos com muito maus olhos. As pessoas têm preconceito, as pessoas tratam eles muito mal, tipo, a ponto de matar mesmo, porque as pessoas têm medo do poder deles. Só que isso é muito estranho, né? Na verdade, eles deviam estar sendo elevados, estar sendo exaltados. E no meio de tudo isso, a gente acompanha 3 histórias, 3 pontos de vista de mulheres diferentes. E uma dessas, inclusive, é narrada de um jeito bem inusitado, porque é em segunda pessoa, como se a gente fosse o personagem principal. E no final, esses 3 pontos de vista vão se cruzar de um jeito muito único e inesperado. É um livro que, assim, no meio da história, vai discutir também políticas raciais, sociais, discriminação, preconceitos. Tem muita representatividade feminina, LGBT, preta. O universo é muito bem construído, a cultura, a geologia, os personagens, é tudo bem desenvolvido. É uma história que sempre cresce, sabe? A gente sempre vai descobrindo mais e mais coisas. No início ele é realmente confuso, sabe? A gente já chega com o bonde andando, a gente só segue, só se habitua. O prólogo, por exemplo, a primeira vez que eu li, assim, eu entendi foi nada. Só seguir. Mas aí, conforme eu fui lendo, eu fui entendendo mais o que o prólogo queria dizer, e depois que eu terminei, eu li o prólogo de novo e tudo fez sentido. Então, apesar de ter um início meio difícil, vale a pena persistir. Esse daqui é o primeiro da trilogia, né? A trilogia Terra Partida, e eu tô louca pra ler as continuações. Porque apesar de ser sinforoso, é bom demais. Agora eu vou falar de um que, gente, nem Jesus na causa dessa edição aqui. Que capa feia. Parece aqueles romances, assim, hot de banca. Essa é a capa que tá à venda na Amazon agora, mas esse livro tem algumas outras opções de capa, assim, que são de edições mais antigas e todas são horríveis. Coitado, esse livro aqui só tem capa feia, só a capa gringa, que é muito bonita. Eu vou deixar ela aparecendo aí. Linda, né? Podiam relançar com essa capa aí, porque esse daqui, gente, terrível. Além disso, ele ainda é de bolso e tem uma folha branca e finíssima. Esse aqui é um romance de formação com suspense psicológico, também com ficção histórica e realismo mágico. A gente acompanha o protagonista desde quando ele nasceu até quando ele morreu. E ele é uma pessoa que tem um olfato apuradíssimo. Ele consegue reconhecer tudo pelo cheiro, identificar qualquer coisa, consegue sentir cheiros assim a quilômetros de distância e sempre lembrar, armazenar na cabeça dele todos os cheiros diferentes. E é extremamente interessante como isso é narrado aqui no livro. A gente vê muito assim a memória olfativa. Sabe quando a gente sente um cheiro, tipo passa um perfume antigo e aí tem lembranças de quando a gente usava aquele perfume antigamente? Essa sensação é muito legal, muito boa, e esse livro passa essa sensação pra gente. Toda essa descrição de cheiros e odores é incrível, mas enfim, esse personagem, ao mesmo tempo que ele tem esse nariz apuradíssimo, ele não exala nenhum cheiro. Então ele é, tipo, totalmente esquecível, passa despercebido, as pessoas têm uma relação meio estranha com ele. Ele também é bem apático, bem sociopata, ele fica bem à parte, assim, de toda a sociedade. Ele tem uma vida estranha, porque ele realmente só liga pra cheiros. E aí ele fica obcecado com o cheiro, e o que ele mais quer, né, o objetivo da vida dele é conseguir extrair esse cheiro, armazenar e conseguir reproduzir. Por isso que ele acaba indo trabalhar com fabricação de perfumes. Só que esse perfume específico, né, esse cheiro ideal, o cheiro perfeito que ele tá obcecado, no caso, pra ele produzir, ele precisa fazer coisas assim não muito legais. E é por isso que o subtítulo desse livro é A História de um Assassino. Ele é muito bem escrito, sabe? Tem uma escrita bem poética e profunda. Tem uma ótima ambientação também. A gente entende certinho assim o contexto histórico, porque se passa na França no século XVIII. Tem várias críticas à sociedade francesa da época também. Então, tipo, essa capa nunca chamaria atenção. Cara, se eu visse essa capa e não soubesse sobre o que é o livro, eu jamais compraria essa coisa horrível, né? Mas eu juro que a capa não tem nada a ver com a história. Agora eu vou falar um que eu tenho, no caso, a edição do Clube Intrínsecos, que é esse daqui pra baixo, do Jason Reynolds. Mas a capa que vende nas lojas é essa daqui. E, gente, o que é isso? Só de olhar já me deu uma labirintite, uma vertigem, tentando entender. Tipo, tá, faz sentido, tem relação com a história, né? Porque é prateado, tem os botões, porque se passa no elevador. Mas tá uma capa bagunçada. Sei lá, tá uma capa que não foi muito bem colada. Tem essa silhueta aqui que tem uma cara. Eles não decidiram se era pra fazer uma pessoa mais nítida, né? Que aqui dá pra ver o rosto. Ou se era pra fazer só uma sombra. Não ficou legal. Não tá bom isso aqui. Mas em compensação, gente, que livro incrível. É um livro de drama, assim, que ele é escrito em versos. Então ele é super rápido de ler. O autor escreveu ele justamente pra isso, né? Pra ser uma leitura rápida. E a construção desses versos, o jeito que cada palavra tá, onde tem negrito, onde tem itálico, dá um impacto a mais pra história. Todo esse jeito que os versos estão escritos faz a gente entender melhor como que é o ritmo, né? De tudo isso que tá acontecendo aqui na história. Porque, no caso, é uma história que se passa literalmente em 67 segundos. Aqui o protagonista é o Will, que é um jovem de 15 anos que tá buscando vingança porque o irmão dele foi assassinado. Onde ele mora existem 3 regras: não chorar, não dedurar e se vingar. Então, quando o irmão dele é assassinado, ele tá no prédio dele e aí
Ele vai em busca de vingança, né, de realmente matar o assassino, e aí ele vai no elevador do prédio dele pra fazer isso, e esse livro todo se passa no tempo que ele tá no elevador, do andar que ele mora até lá o final, né, o térreo. Mas dentro desse elevador, acaba acontecendo algumas coisas meio estranhas, sabe? Ele vai recebendo algumas visitas e vai recordando de algumas pessoas, assim, que foram muito importantes pra vida dele, pessoas do passado. E assim, a conversa com essas pessoas vai fazer ele refletir se o que ele tá fazendo tá realmente valendo a pena, tá realmente sendo certo, ou se ele tá agindo por impulso. E como eu disse, o autor, ele escreveu desse jeito justamente pra ser uma leitura rápida, né? Então é muito genial, porque, tipo, é uma história que se passa em 67 segundos e o jeito que a gente lê também é rápido e frenético, assim. A gente lê com a adrenalina, né? A mesma adrenalina do personagem. Eu juro, esse livro chegou no Clube Intrínseco e aí eu fui, assim, despretensiosamente folhear e acabei lendo tudo de uma vez. É muito rápido e ele é muito pesado também. Fala de luto, né? E traz muitas discussões importantes que faz a gente se questionar. Relata como é a vida na periferia e a dificuldade do dia a dia, a violência, a luta diária. O intuito do autor realmente foi conseguir fazer com que jovens da periferia, jovens negros, se identificassem na literatura, se enxergassem em histórias e se sentissem validados, assim, importantes. E o final do livro ainda é meio aberto, assim, a gente sente ainda mais o impacto. Ele é bem triste, mas tem essa mensagem. Então, apesar de ter essa capa péssima, vale muito a pena. Gente, esse daqui, coitado, um dos meus livros favoritos, de um dos meus autores que eu gosto muito, assim, Todo Dia, do David Levitan. Mas, cara, essa capa aqui não parece um folheto da Universal, uma propaganda de igreja que a tiazinha entrega pra gente no ponto, assim, ó. Olha, minha filha. Gente, é muito ruim isso daqui. E é amarela, ela é muito amarela, essa cor não combinou, não. Podia ser bonito. A ideia não foi de todo ruim, foi uma ideia legal, mas não deu certo. Esse aqui é um livro jovem, que tem romance também, e quando eu li foi, tipo, uma coisa diferente de tudo que eu já tinha lido. Aqui o protagonista é um jovem de 16 anos que não tem corpo. Tipo, ele acorda em um corpo diferente todo dia. Sempre de uma pessoa ali com a mesma idade que ele e também de uma região próxima, né? Ele não vai acordar, sei lá, em um estado, um país diferente. Mas ele acaba que não tem a própria história, ele não tem, assim, pessoas, porque ele tá vivendo uma vida diferente todo dia. Ele acaba não podendo desenvolver amizade com ninguém, não contar isso pra ninguém. E por ele viver várias vidas diferentes, né? Ele já acordou em corpo de mulher, de homem, de pobre, de rico, de negro, de branco, de gordo, de magro, de tudo. É um livro que vai acabar trazendo bastante essa discussão de aceitação e de respeito mútuo. De um jeito bem sutil, vai discutir todos esses temas. E esse ser, ele acaba se apaixonando por alguém. Então ele não sabe se ele conta pra essa pessoa que ele acorda em um corpo diferente todo dia. Ele acaba ficando nesse dilema porque ele também não vai saber se ela vai se apaixonar por quem ele é ou se ela não vai conseguir por ele justamente mudar de aparência todo dia. Então o livro também fala bastante disso, né? Dessa extrema preocupação com a aparência física. Então é um livro fluido que a gente fica muito instigado pra saber o que vai acontecer, entender tudo o que tá acontecendo, né? Por que ele acorda assim em um corpo diferente, se tem alguma explicação pra isso. É muito bem escrito, muito bem trabalhado, é inovador. E, apesar de parecer, não é uma propaganda de igreja, tá? Juro, é um livro bom demais e eu recomendo principalmente pra quem é adolescente. E o último que eu vou falar aqui é um livro que eu amo o conceito da capa, mas ficou horrível. Os Últimos Dias da Noite, do Graham Moore. Gente, é um livro que vai falar sobre a invenção da lâmpada elétrica. Então, o que a capa vai representar? Tudo escuro, mas aqui o título brilhando, né? É como se tivesse, assim, uma luzinha aqui no título, tivesse aceso, sei lá. A ideia foi boa, mas a execução, coitado, ficou com Deus, não deu certo. O título, primeiro, que mal dá pra ler. Eu achei que ficou ruim. Assim, quando a gente vê a imagem no Google e tal, não fica tão ruim quanto é pessoalmente. É estragada. E além da ideia da capa ser boa, o título também faz muito sentido, porque é os últimos dias da noite. Os últimos dias, né? Os últimos momentos de quando tava tendo a invenção da lâmpada elétrica. E depois da invenção da lâmpada elétrica ficou, tipo, claro, né? As pessoas podiam acender a luz. Por isso não ia ficar mais escuro de noite, entendeu? Fez sentido? Eu não sei explicar, mas faz muito sentido. É um livro de ficção histórica, mas que também tem bastante suspense, tem romance e tem muita ciência, que vai falar sobre a Guerra das Correntes, que foi uma disputa intelectual e judicial entre o Thomas Edison e o George Westinghouse, com o Nikola Tesla enfiado no meio. O Thomas Edison foi o supostamente inventor da lâmpada elétrica, então ele foi lá e patenteou a invenção da energia elétrica. Só que vários cientistas, né, começaram a produzir e vender, comercializar lâmpadas elétricas também. E um deles foi o George Westinghouse, que ele era um industrial, ele também era um inventor, né, ele tinha uma companhia de trem, assim, ele que inventou o tipo de combustível lá que a locomotiva usava, e aí ele começou a comercializar a lâmpada, e aí o Edison foi lá e meteu milhões de processos nele, indenizações assim que iam custar muito, muito caro, e aí o George Westinghouse vai lá e contrata um advogado para defender a causa dele. E esse advogado, no caso, é o protagonista, o personagem principal dessa história, é o Paul, que é um advogado de 26 anos, é um advogado prodígio, porque ele é bem jovem e já tá com um caso super importante, e a gente vai acompanhar ele
tentando a todo custo achar um jeito de defender o George Westinghouse dessas acusações. Pareceu assim um livro muito histórico, meio chato e parado, mas não é. É um livro com ação o tempo inteiro, é várias intrigas, várias brigas, várias tretas entre industriais e advogados e cientistas, né? Várias ameaças, várias coisas que vão acontecendo. É muito interessante a gente acompanhar toda essa coisa judicial que tem no livro e todo esse processo de invenção e evolução da energia elétrica também, né? De como ela foi alcançando todas as cidades. Tem física? Tem, mas é de um jeito bem básico, assim, não foca nisso. Até porque a gente tá acompanhando aqui é o advogado, e ele não entende nada de física. Então não é um livro difícil de entender, não é um livro difícil de ler, ele é bem fluido até, a gente fica preso na história querendo saber o que vai acontecer, porque a gente não sabe como o Paul, né, o advogado, vai conseguir sair dessa. Tem vários plot twists, é reviravolta atrás de reviravolta, reviravoltas muito inteligentes. E ele é baseado em fatos reais, né, o autor ele usou diários, biografias e, assim, livros não ficcionais sobre esse processo, sobre esse período da Guerra das Correntes, e a partir disso ele escreveu uma ficção pensando assim em tudo que aconteceu nessa época. Então é um livro bem fiel ao que aconteceu na realidade, né? Tem falas e atitudes dessas figuras históricas que realmente aconteceram, porque está nos diários deles, mas o autor também tomou aqui algumas liberdades criativas, né? Algumas coisas ele deu uma leve modificada para deixar essa história mais interessante de ser lida. No final aqui tem as notas dele e ele explica, né, quais foram os pequenos detalhes que ele acabou mudando. Então, gente, esse daqui é um livro fenomenal, muito bem escrito, e eu acho que ele fica ainda melhor quando a gente imagina que isso realmente aconteceu, sabe? Bom, gente, foi isso. Esses são os livros que eu acho que tem as capas mais feias, mas as melhores histórias. Tinha alguns outros também, mas às vezes as capas não eram tão feias quanto essas, ou as histórias não eram tão boas quanto essas. Ou então simplesmente foi questão de eu ter esquecido de mencionar, ou ainda não ter lido. Por isso comentem aqui qual livro você acha que ia se encaixar nessa lista também. Foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.